Amém! Bate as palmas bem alegre para o Senhor Jesus, igreja. Bate as palmas e glorifica o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Vamos então agora, em nome de Jesus Cristo, já lermos a palavra do Senhor, que hoje vai estar falando no meu e no teu coração para a glória de Deus. Amém? Vamos entender aqui, quando Davi sai para enfrentar o gigante, antes de chegar no gigante para ter a vitória, não somente para ele, mas para todo o povo de Israel, o que Davi passou, as afrontas, o povo dizendo que ele não ia vencer, que não era assim, mas ele não desistiu. Então vamos abrir a palavra em nome de Jesus Cristo, 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 26 a seguir, amém? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1 a seguir, para a glória de Deus, e operando Deus ninguém impedirá. Vamos ler então essa passagem que nos encoraja tremendamente de ver um homem tão pequeno vencendo um gigante tão grande, não é verdade? Então vamos ler aqui agora, igreja, porque Deus deu a vitória. Vamos ler. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aqueles homens que ferir este filisteu e tirar afronta de sobre Israel? Pois este incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo, e o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão aos homens que ferir. E ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falou aqueles homens, e acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse-lhe: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. E então disse Davi: que fizeste eu agora? Porventura não há razão para isto? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme a primeira palavra. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul, e mandou 31. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. Amém? Levanta a palavra e diz: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, fala, Senhor, ao meu coração, que eu preciso, eu necessito ouvir, meu Deus, a sua voz. Confirma agora, Pai Santo, Deus tremendo, Deus poderoso, a sua palavra no meu coração, e me dá vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, e graças a Deus. Podeis assentar, se Jesus merece os aplausos para o Senhor bem alegre, as palmas bem alegres, que louva e exalta e glorifica o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos observar agora que no nosso cotidiano, muitas das vezes, repetidamente acontece como aconteceu muitas das vezes na vida de Davi. Você pode ver que o pai mandava primeiro o povo, os irmãos de Davi foram servir a Saul na guerra, e Davi ficou no meio do campo ali, cuidando daquelas ovelhas do pai. Mas chegou um certo dia, o pai precisou com que Davi fosse levar um alimento para os seus irmãos que estavam no meio
se escondendo do filisteu chamado Golias, porque aquele filisteu era um gigante. Então aqueles homens estavam com medo, porque aquele homem já fazia 40 dias afrontando o povo de Deus, e tanto Saul como o rei com o seu exército, incluindo também no meio os irmãos de Davi, os mais fortes, os mais valentes. Aquele gigante já havia 40 dias afrontando, e ninguém tomava providência, porque estava com medo do gigante. E Davi olhava aquela situação quando chegou para entregar o alimento ali para os seus irmãos. Davi bem pequeno, não sabia nem o que era guerra, não sabia nem o que era luta. Os seus irmãos todos treinados, já como soldado, mas soldado frouxo e não valente. Porque há vários tipos de soldado: soldados que fogem no meio da guerra, soldados que não pelejam, soldados que se escondem, e soldados que infelizmente desistem no meio do caminho. O caso deles ainda não tinha desistido, mas já estavam se escondendo. Então Davi era para olhar aquela situação e ficar com mais medo ainda, porque os seus irmãos era de batalha, era de peleja, era soldados treinados, e estava com medo do gigante. Só, irmãos, que com o homem está a força do braço, mas com os servos do Senhor está o braço do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, guerreando e pelejando ao nosso favor. E se você parar e analisar, você vai observar uma coisa. São 5 tópicos que eu vou trazer para nós entender melhor. O primeiro é não olhar para o tamanho do gigante, mas olhar para o tamanho do nosso Deus, poderoso na guerra, que nunca perde uma peleja, que nunca perde uma batalha. Nós não devemos olhar para o tamanho daquela luta, para o tamanho da afronta e da perseguição. Temos que olhar para o nosso Deus, que é grande e poderoso e valente na peleja, que nunca perde uma batalha. Davi, quando falou aquilo, ele não estava confiando em si mesmo, melhor dizendo, mas ele estava confiando no Deus poderoso, que havia dado vitória para ele, naquele momento de luta, a qual ele enfrentou o leão e o urso para defender as ovelhas do seu pai. Ele sabia que aquele mesmo Deus estava com ele para dar o livramento. Aleluia, Deus. E agora Davi vai lá e começa a dizer: mas quem é esse filisteu, esse incircunciso, que está afrontando o exército Deus vivo? Olha como é que ele já se põe. Ele não se põe como um fracassado, um derrotado. Ele não se põe como um homem que estava com medo ou medroso. Ele se põe como um soldado de Cristo. Ele se põe como um homem valente de Deus. E aí, quando o irmão mais velho dele vê, não fica com inveja, irritado, irado, porque, como quem diz, eu sou o mais velho. Olha o que esse rapaz está falando, mas eu sou o mais velho. Ele está falando uma coisa que está me rebaixando, que está desmoralizando a mim como o mais velho da casa. Aí Davi já tinha falado, porque a estratégia de Davi falando era para chegar nos ouvidos de Saul, porque ele queria lutar mesmo. E aí eles começam a querer abafar a fala de Davi, para que a fala de Davi não chegasse até o rei Saul. Aí ele vai lá e ainda, para desmoralizar mais Davi ainda, Eliabe chega e diz assim: o que é que tu faz aqui, Davi? Eu já te conheço. Tu veio para cá porque tu tem maldade no coração, tu veio para ver a guerra. Vai cuidar daquelas poucas ovelhas que tu deixou lá. Aí ele começa a menosprezar Davi, colocar Davi lá embaixo. Só que o que Davi faz? Davi não deixa ser afrontado e nem se entrega para a afronta do irmão. A Bíblia diz que ele se direciona para outro e continua falando. É isso que Satanás quer,
Muitas das vezes encontra eu e você na rua que diz que vai vir para a casa de Deus receber a bênção, ele começa a afrontar. Mas vai fazer o quê? O que é que tu vai fazer lá? É tirando as forças. Mas Davi até mesmo saiu fora do irmão e foi para o seu objetivo final, que era vencer o gigante, que era vencer Satanás. E agora, vamos parar e analisar a igreja. Vamos analisar bem. O que aconteceu, não é? Aí Eliabe vai lá e fala isso tudo. Davi diz: a minha conversa não é contigo, Eliabe. Vocês já estão mostrando que não pode, que são fracassados, que não estão dando conta. Aí Eliabe olha e diz: se nós não estamos dando conta, tu vai dar, Davi? Um exército todinho fugindo do gigante, correndo com medo. Só, irmãos, que quem tem o Espírito de Deus não teme o diabo, não teme as afrontas, não teme o inimigo, porque é maior que está conosco do que aquele que está no mundo. E agora Davi chega e fala, e chega nos ouvidos de Saul. Mas nós já sabemos a história, que Davi vai lá, né, e mata o gigante com uma pedra. Só que agora eu quero chamar a atenção para vocês da pedra que Davi matou o gigante. Preste atenção e analise comigo, que antes de nós vencer uma peleja, uma batalha, o inimigo sempre tenta nos desanimar, sempre tenta fazer com que nós fique paralisado, ou que nós desista da nossa vitória, ou que nós desista de lutar. Porque nós desistimos de lutar, nós estamos falando assim: não dou conta, entreguei os pontos, sou derrotado e pronto, acabou. Era o que Saul e o exército estavam fazendo. Só que aí o que eles fazem? Eles fogem. E Davi não foge, Davi quer ir enfrentar o gigante sozinho, só ele e Deus. E aí aquilo foi uma afronta para o irmão dele, foi uma afronta ali para todo mundo que estava ali. Sabe por quê, igreja? Porque eles todos estavam fugindo, um só, pequenininho, magrinho, ia dar conta do gigante. Só que com eles estavam as armaduras, com eles estavam as lanças, com eles estavam os escudos, as proteções, os capacetes, com eles estava, irmãos, o treinamento militar, com eles estava a força do homem, do braço. Mas com Davi estava o Espírito de Deus para fazer Davi vencer. Vencer, igreja. E agora você para e analisa uma coisa. Deus pega e coloca Davi. Olha como é que Deus faz, né? O menor da casa de Jessé. Quando foram ungir lá, quando Samuel falou que ia ungir um rei lá, Jessé veio logo apresentando os filhos maiores, mais bonitos. Aí Deus disse assim: não é nenhum deles. Ah, mas já acabou. Não, mas ainda tem um no campo cuidando das ovelhas. Ah, mas é Davi. Se Deus não ungiu esses aqui, vai ungir a Davi? Olha, irmãos, como é que o homem julga pela aparência. O homem julga pelos status, pelo dinheiro, pelo poder, mas Deus julga pelo coração. Deus escolhe conforme o nosso coração. E aí o que acontece? Davi está lá e diz: eu vou enfrentar o gigante. Irmãos, pare e analise comigo agora. Quantas das vezes nós não estamos caminhando numa grande luta, numa grande peleja, antes de nós lutar, de entrar na oração, no jejum, ou numa campanha forte para Deus dar vitória, a primeira coisa que o inimigo sopra e diz: quem é tu? Tu não vai vencer, tu não vai conseguir, nem adianta tu fazer, porque tu não vai dar conta. E muitos fracos vão pelas ideias do diabo e acabam caindo, desistindo, parando. Mas lembre-se de uma coisa, irmãos, preste atenção. Quando Moisés enviou os 12 para olhar a terra prometida, Moisés enviou os 12 representando as 12 tribos, né? Moisés enviou os 12 para olhar a terra prometida que Deus tinha prometido, e 12 pessoas, 12 homens, cada um representando. Um representava a tribo de Manassés, outro representava a tribo de Dan, outro representava várias tribos, a tribo
de José representava várias tribos ali, não é? As 12 tribos, melhor dizendo, as 12. Quando Moisés envia eles lá, quando eles voltam para trazer o resultado da terra que Deus tinha prometido, 10 se volta para Moisés e diz assim: Moisés, aquela terra não presta, ela não é boa, ela tem gigantes, o gigante lá devora os seus habitantes, nós fomos que nem gafanhoto aos olhos deles. Mas só que 2 homens de fé, de determinação se levantaram, que foi Caleb e Josué, que não deixaram se abater pelos 10, mas foram firmes, porque eles sabiam que os 10 não estavam confiando na promessa de Deus, mas Caleb e Josué confiavam na promessa do Senhor. Irmão, todos os dias tem alguém querendo paralisar nossa fé. Todos os dias tem alguém dizendo: não vai dar certo, tu não vai conseguir, isso é invenção, isso é ilusão, isso é isso e aquilo. Todos os dias tem pessoas lutando contra a nossa fé, usadas pelo inimigo. Mas cadê que Caleb e Josué foi paralisado por isso? Não, eles insistiram, lutaram. Se eles não tivessem lutado e insistido, e tivessem ido na fé mirrada, na fé derrotada daqueles 10, eles não teriam deixado a herança para seus filhos, eles não teriam alcançado a terra prometida. Mas eles não ligaram porque os outros estavam falando, eles lutaram e chegaram na promessa de Deus. Muitas das vezes é o que acontece comigo e com você, irmãos. O inimigo quer nos parar, o inimigo quer fazer com que nós venhamos enxergar a bênção de Deus como maldição. Não, 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 não. O que Deus dá para nós é bênção e pronto, acabou. O que Deus dá para nós é vitória. Agora todo dia você encontra um Eliabe na sua frente, todo dia você encontra os 10 das 10 tribos. Só que Caleb e Josué fizeram a diferença. Caleb recebeu por herança todo Hebron, porque quem luta tem vitória no final. Quem peleja, Deus sempre vai dar vitória. Tem uma frase aí que a gente vê muito até nos para-choques de caminhão: eu sonho e Deus realiza. Não, irmãos, não é bem assim. Você luta e o seu sonho Deus realiza. Porque esse negócio de eu sonho e Deus realiza seria muito fácil. Eu ia sonhar hoje, amanhã Deus ia realizar. Não, não se iluda, porque aquela mensagem ela parece, sabe o que ela parece? Ela está parecendo essas mensagens. Eu vou dizer para vocês o que elas parecem. Elas parecem uma mensagem de engano, que está dizendo para você: sonha hoje e amanhã Deus realiza. É muito fácil? Não, é com luta, é com peleja para Deus nos dar vitória, é com muito jejum e oração, é com muita busca, é com muita obediência, é com verdade na casa de Deus. E quem vai nos abençoar é o Senhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, nunca compre facilidade, porque a facilidade vai trazer a dificuldade. Sempre ponha na cabeça Deus em primeiro lugar e faça que nem Davi. Davi aqui, enfrentou o gigante com a força do Senhor. Irmãos, o mais interessante é que quando o povo vê Davi pegando uma pedra e matando o gigante, eles nem imaginam o que isso representa, né? Aquela pedra que Davi matou o gigante, representava o próprio Cristo, porque quando o povo foi beber água da rocha, Cristo representava a rocha, a pedra, que a palavra de Deus fala que Cristo era a rocha, a pedra que dava água para o povo beber.
E quando Davi atirou aquela pedra no gigante que matou, aquela pedra representava o próprio Cristo vencendo o gigante dos problemas e dos nossos pecados. Mas na frente, porque a descendência não vinha de Eliabe, a descendência de Cristo tinha que vir de Davi. E Davi usou a pedra que era Cristo para derrubar o gigante. E se você parar e analisar, você vai ver que também quando Nabucodonosor teve o sonho, ele via como uma mão que pegava uma pedra e jogava nos pés daquela estátua, que esmiuçava os pés daquela estátua. Aquela pedra também representava Cristo. Então agora pare e analisa. Nós temos a pedra que mata o gigante, nós temos a pedra que esmiuça a estátua de Nabucodonosor. E por que tanto medo? E por que achar que tudo está dando errado, quando nós servimos um Deus forte e poderoso, que nos dá a vitória em nome de Jesus? A Bíblia diz mais, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Amém, igreja? Então agora pare e analisa, igreja, preste atenção em nome de Jesus. Davi venceu o gigante, porque Cristo estava com ele. Enquanto o exército todo estava fugindo, correndo, com medo, Davi sozinho, só ele, Deus venceu. Isso mostra que quando nós estamos com Deus, nós não precisamos de multidão, nós precisamos da força de Cristo para nós vencer os nossos gigantes do dia a dia. Só Cristo vai nos fazer vencer o gigante do dia a dia. Amém, igreja? Irmãos, aí mostra que Deus não escolhe, como as pessoas pensam, somente as pessoas cultas, que são os doutorados, melhor dizendo. Não, Deus escolhe o fraco para confundir o forte. Deus escolhe os que não são para levantar, porque foi isso que Deus fez na vida de Davi, ó. Não foi isso? Foi isso que Deus fez na vida de Davi, igreja. Sim ou não? Sim. Eu não ouvi direito. Sim ou não? Sim. Então agora pare e analise uma coisa. Eu estava observando que Deus pega o mais vil pecador e transforma para a honra e glória do seu louvor. Eu estava observando isso na vida de Paulo. Paulo era um homem que vivia uma vida totalmente pregressa. Paulo, para quem não sabe, era perseguidor da igreja de Deus e matador dos nossos irmãos como cristão. Paulo era um homem prostituto. Paulo era um homem totalmente fora dos projetos nos olhos da humanidade de Deus. Mas quando Deus quer, Deus faz assim. Olha o que Deus fez na vida de Paulo, irmão. De perseguidor ele passou a ser perseguido. Olha o que Deus fez na vida de Paulo. Paulo era um homem totalmente desregrado. Mas quando Deus pegou Paulo, que transformou a vida de Paulo, a Bíblia diz que os próprios fariseus se admiraram de ver o que Deus fez na vida de Paulo. O que eu tenho a dizer para você aqui agora, hoje nós estávamos evangelizando e pessoas querendo tirar a nossa fé. Só que a minha fé ninguém tira, irmãos, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei o que Deus tem feito por mim e pela essa igreja. Então, irmãos, eu sei muito bem quem eu tenho crido. E aí as pessoas querendo fazer com que a gente visse as outras pessoas que estão no mundo errado, como que elas não valessem nada, tem mais é que morrer porque não presta. Só que Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, Ele mesmo falou: eis que eu vim salvar e buscar o que se havia perdido. É os perdidos que Cristo veio buscar. E Jesus uma certa vez estava no meio dos ladrões, dos publicanos pregando, e os fariseus olharam e disseram para os discípulos: olha lá o mestre de vocês, olha lá o mestre de vocês aonde está? No meio dos pecadores, dos publicanos?
Aí Jesus ouviu aquilo e falou assim: olha, não é os médicos que não é os sãos que precisa de médico não, mas sim os doentes que precisam de médico. E ele falou: e eu vim não para condenar, mas eu vim para salvar a alma dos homens, porque eu vim buscar e salvar o que estava perdido. A prostituta Maria Madalena que Cristo salvou, o ladrão na cruz que Cristo salvou. Isso representa que não é pessoas boazinhas, que nunca fizeram uma maldade na vida, que vão ser salvas não. Quem vão ser salvas é aquelas que aceitam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, é aquela que se entrega para Cristo de verdade, é aquela que reconhece que precisa do sangue de Cristo para ser salvo, é aquela que abandona o pecado, o mundo, o erro, o engano e serve a Jesus Cristo. Essas pessoas que vão ser salvas, igreja. Porque de pessoas boazinhas o inferno está cheio. O que Cristo quer é pessoas arrependidas. O Senhor Jesus falou, e a palavra de Deus também fala no livro de Provérbios: aquele que confessa o pecado e deixa, esse alcança misericórdia. Vamos deixar de estar culpando o A, o B, o C e o D. Vamos deixar de estar culpando as pessoas pelos nossos problemas e pelas nossas derrotas. Vamos aceitar Cristo, seguir a Cristo de verdade, e Ele vai nos fazer mais do que vencedor, como fez com Davi. Não adianta nós achar um culpado para a nossa derrota. Derrotados somos nós mesmos com as nossas atitudes. Amém, igreja? Amém. Você já viu que tem pessoa que quer achar culpado para a derrota dele? Eu fui na igreja lá, a irmã me olhou de cara feia, então eu não volto mais na igreja. Derrotado é você. Eu fui na igreja lá, o pastor falou uma coisa que eu não gostei, e eu não volto mais na igreja. Isso é crente fanfarrão. Isso é crente derrotado. Isso é crente que quer, sabe o que? Viver no comodismo do pecado e não quer que ninguém denuncie, que ninguém fale a verdade, que ele está errado ou que ela está errada. Aí elas querem viver uma vida pregressa e querem que todo mundo apoie. A Bíblia apoia, mas um ex-endemoniado, um ex-prostituto, um ex, porque tem que ser ex, porque eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo tem que se fazer novo. Tudo, irmãos. E agora pare e analisa. Aquele que confessa o pecado e deixa, esse alcança misericórdia. Tem que confessar, mas também tem que deixar. Tem que abandonar o pecado. Não adianta só confessar hoje e amanhã está na mesma prática. Tem que pedir força para Deus, porque assim como Cristo libertou a muitos, libertou a mim, libertou muitos que estão aqui dentro, Ele também tem o poder de libertar você para a glória de Deus. Agora, irmãos, é verdade ou não é que tem pessoas que gostam de colocar a culpa das suas derrotas nos outros? Eu não ouvi. É verdade ou não é verdade? Irmãos, quem gosta de colocar a culpa das suas derrotas nos outros vai ser sempre um derrotado. Cadê que Davi foi colocar desculpa para enfrentar o gigante? Ele enfrentou, foi logo e pronto, acabou. Venceu e pronto. Quem quer faz, quem não quer inventa desculpa. Põe isso na sua cabeça. Quem quer faz, quem não quer inventa desculpa. E agora está aqui para a glória de Deus, o Senhor falando, né, que os verdadeiros corajosos e vencedores não são aqueles que ficam inventando desculpa para não ir para a peleja. É aquele que vai para a peleja e confia em Deus para sair vitorioso. Quem já viu pessoas inventando desculpa para não orar e jejuar? Quem já não viu pessoas inventando desculpa para não deixa passar a oração para depois chegar? Isso aí vocês estão fazendo para suas próprias derrotas. Dia de sexta-feira aqui tem 2 horas de oração. É 2 horas de gigante caindo até 1 hora em nome de Jesus. Mas quem é que quer? Não, é muito difícil, quer isso? Então, meus irmãos,
Davi não chegou lá e venceu o gigante assim não. Davi já vinha tendo um treinamento lá atrás, no meio do campo, com a família, com as ovelhas que o pai tinha colocado nas mãos dele. Então, irmãos, o que acontece? Oração, jejum, campanha de oração, de jejum, campanha de vigília de oração, é o que derruba o gigante. Mas muitos preferem ficar se escondendo, como Eliabe, como Saul, porque não querem enfrentar o gigante. Vamos enfrentar o gigante que nem Davi, e a vitória vai ser nossa, em nome de Jesus. Bate as palmas para o Senhor, igreja. Bate as palmas e dá glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bate as palmas com glória a Deus. Bate as palmas e dá glória a Deus, porque, grita comigo, só o Senhor é Deus. Está muito fraco, está muito fraco. Grita comigo, só o Senhor